Olá, graça e paz, que Deus te abençoe ricamente, sempre e sempre. Eu quero iniciar orando com você. Abaixe sua cabeça onde você estiver. Pai, em nome de Jesus eu quero te agradecer e pedir para que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça e nos capacite. Precisamos do Senhor único e exclusivamente. Precisamos do seu reino, precisamos do seu amor, da sua justiça, para que a gente possa levar isso às pessoas ao nosso redor. Então vem nos abençoar e vem nos fortalecer. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, hoje nós vamos falar sobre a parábola do fazendeiro e o servo. Alguns conhecem como a parábola do servo infiel. Então vai lá, abre a sua Bíblia, acesse a sua Bíblia ou apenas me escute. Livro de Lucas, capítulo 17, do verso 7 ao verso 10. Diz assim: Qual de vocês que tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas lhe dirá assim quando ele chegar do campo: Vem agora, senta-se para comer. Ao contrário, você dirá assim: prepara o meu jantar, apronte-se e sirva-me, e quando come e bebo, depois disso, você pode comer e beber. Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Amém. O contexto dessa parábola está lá, uma sequência de textos, do verso 15, verso 16, onde Jesus está falando muito aos fariseus, aos principais do templo, que os acompanha para ver se alguma coisa encontra nele, porque eles estão tratando as pessoas, as que precisam, os menos favorecidos, os publicanos, os pecadores, de uma forma de rejeição. O que Jesus está falando é que a rejeição traz sérios problemas. Se você pegar os 6 primeiros versos do capítulo 17, você vai ver que Jesus traz uma advertência muito séria aos discípulos. Ele fala: olha, virá os problemas, virão as coisas que ofenderão. Então tome cuidado para não vir por vocês. E se vir por vocês, perdoem sempre. Então Jesus está colocando essa questão sobre como se portar, como agir. Agir como? De forma diferente do que já estava posto até Jesus vir. Jesus então está colocando nessa parábola um contraponto de tratamento. Qual é o contraponto de tratamento? É o seguinte: olha, vocês são cooptados, vocês são regimentados, vocês foram escolhidos para uma obra, para uma tarefa. Então a cumpram, mas não queiram louvor por isso. Vocês têm uma ordem, e as ordens devem ser executadas. E depois de executadas, não queiram louvor, não queiram confete, não queiram glória por isso. E aí é por isso que ele fecha o texto de uma forma muito difícil, servos infiéis. Não é fácil ouvir isso. A explicação da parábola, então, Jesus coloca a ideia de um fazendeiro com o seu servo, possivelmente um pequeno fazendeiro, só tem um servo, e ele coloca exatamente o porquê ele tem esse servo. Algumas pessoas falam: é um servo ou um escravo. Não importa, vamos colocar a ideia que seja um trabalhador e seu patrão, então. Vamos trazer para o dia de hoje. E o patrão fala: faça isso. E logo depois que o funcionário faz o que ele quer algum tipo de elogio do patrão. Eu não estou falando que o elogio seja errado. Eu não estou falando que o elogio seja certo. Eu só estou falando o que anseia os nossos corações, e às vezes o que anseia os nossos corações por simplesmente buscar ao Senhor. Nós buscamos ao Senhor, nós obedecemos a sua voz, e a partir disso nós queremos que Ele traga alguma forma de elogio para nós. Não, é uma ordem. É uma ordem de autoridade. E quando reconhecemos a autoridade do Deus Todo-Poderoso, de Cristo Jesus sobre as nossas vidas, da ação do Espírito Santo, nós simplesmente executamos. E é isso que o texto está querendo falar. O texto está falando o seguinte: olha, vocês que vão vir depois de mim, vocês virão muito mais coisas. Então, não queiram engrandecer por essas coisas. Quem vocês são? Vocês são servos infiéis.
vocês só estão praticando e fazendo aquilo que eu ordenei. Vocês nunca conseguem fazer nada mais. Por quê? Porque nós não conseguimos realmente fazer nada mais. Por mais que a gente pare e pense, estou fazendo muito mais do que Cristo pediu, será? Ou será que Cristo pediu exatamente isso que nós estamos fazendo? E aí nós queremos achar que estamos ajudando o Deus Todo-Poderoso a fazer as coisas que devem ser feitas. Deixa eu colocar um adendo aqui sobre isso. Nós, sem Deus, estamos num caos. Caos, sem a minha pessoa, sem a sua pessoa, continua sendo Deus. Deus irá executar a sua obra, o seu desejo, as suas ordens, quer eu queira ou não, quer você queira ou não. A ideia de ser um servo infiel, ou a ideia do fazendeiro e o seu servo, é que nós somos cooptados. Deus nos regimentou para uma função. E talvez a melhor função que eu e você podemos pensar é a seguinte: ir e proclamar a boa nova sobre toda criatura. E não é porque nós estamos fazendo isso que temos algum mérito maior ou melhor que outras pessoas. Não. Aí entramos talvez na questão de servos infiéis mesmo, ou talvez até a ideia do servo inútil. Porque a gente só faz exatamente o que nos quer, o que nos manda. A parábola, então, se a gente entender, a ordem do fazendeiro é uma ordem normal. Área terra, cuide da ovelha. Chegue, me sirva. Ele é cooptado a fazer isso. Esse patrão está pagando o funcionário para aquela função. Cristo morreu na cruz pelo meu e seu pecado. Cristo ordena que eu e você proclamemos a boa nova do Evangelho a toda criatura. Cristo ordena que amemos a Deus Todo-Poderoso sobre todas as coisas. Cristo ordena que amemos o próximo como a nós mesmos. São ordens, não é uma ideia subjetiva de faça se puder. Não, são ordens mesmo. E nós temos que executar. São ordens expressas. Poderíamos falar, então, ordens com o tipo de um fazendeiro falando, vá lá, área terra, vá lá, cuida da ovelha, vá e me sirva. Deus nos comprou para isso. Somos propriedade exclusiva dele. E precisamos entender que nós temos as nossas obrigações para com Deus Todo-Poderoso. E não é porque nós temos as nossas obrigações que Deus irá nos abençoar mais ou menos. Não é que nós temos as nossas obrigações de obediência para com Deus Todo-Poderoso que Ele deve nos dar algum tipo de elogio. Ele já comprou as nossas vidas. Se há uma bênção maior do que essa, eu não a conheço. Não há nada mais que eu e você possamos querer. Não há nada mais. Não há nada maior que isso. Todo o resto é um desejo humano. Pura e simplesmente. Cristo morreu naquela cruz para que eu e você fôssemos feitos filhos de Deus. Somos os seus servos, somos os seus amigos. E nós temos as nossas obrigações porque Ele nos comprou. Podemos tirar lições? Podemos. Basicamente seria, qual a nossa intenção? Qual é a intenção do nosso coração quando fazemos as coisas? Qual a nossa intenção no coração quando pregamos, ministramos a palavra, quando tocamos num templo, quando fazemos um discipulado com alguém, quando ministramos na vida de alguém, quando escutamos alguém? Fazemos isso porque obedecemos ao Senhor Todo-Poderoso no quesito de ame ao próximo como a nós mesmos, adore ao Senhor Deus Todo-Poderoso acima de todas as coisas. Ou às vezes nós pensamos no nosso ego, o nosso eu, falando, olha Deus, eu estou fazendo. Preste atenção. Olha, eu sou um bom moço, eu sou uma boa moça. Olha, anote os meus pontinhos aí em cima. Qual é a nossa real intenção do coração? Estamos fazendo porque obedecemos ou estamos fazendo exatamente como os fariseus, como os principais do tempo faziam? Olha Deus, obedeça a sua lei, cumpra a sua lei. Então o Senhor é obrigado a fazer por mim. Uma outra coisa, nós temos que entender a nossa posição. A nossa posição é uma posição de discípulo de Jesus. É uma posição de aquele que anda com o Mestre, aquele que ouve o Mestre, é aquele que tem um comportamento parecido com o Mestre. Não é o comportamento de buscar um lugar de destaque.
Não é um comportamento que as pessoas devem perceber, assistir e aplaudir. Mas é um comportamento de submissão, um comportamento de busca incansável pelo Deus Todo-Poderoso, um comportamento de olhar para as pessoas e para as vidas e se compadecer. Eu e você temos que entender qual é a nossa posição. E a nossa posição é de filho, é de servo, é de amigo. E temos que agir e nos comprometer de igual modo. A última, talvez, não corra atrás de recompensas. A sua recompensa já aconteceu na cruz. Aquilo que costumeiramente falamos na igreja, Deus trará a sua bênção. Não, Ele já trouxe. Ele já te salvou. Ele já enviou o Filho para morrer na cruz. Não existe nada maior que isso. Às vezes nós queremos recompensas. Olha, Deus, eu fui um bom moço, uma boa moça. Me ajuda nisso, me ajuda naquilo. Olha, me ajuda a ganhar isto ou ganhar aquilo. Ganhar isto ou ganhar aquilo vai depender de algum mérito seu. É como se eu querer buscar um serviço e nunca acordar de manhã para isso. Pedir para que Deus faça porque eu canto na igreja, porque eu prego na igreja, porque eu limpo a igreja, porque eu faço um discipulado com alguém. Então Deus tem que agir por mim. Não, Deus já agiu por você. Você e eu somos templos do Espírito Santo. Ele habita em nós e temos que agir desta forma. Não há recompensas. Há intimidade. Quanto mais próximo, quanto mais íntimo de Deus eu estiver, mais eu me contentarei com aquilo que Ele quer para mim. E quanto mais eu me contentar com aquilo que Ele quer para mim, menos eu vou querer as coisas que eu quero. O Salmo diz, alegra-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do seu coração. Quando eu, como servo, obedeço ao Mestre, eu já sei o que Ele quer. Eu não preciso esperar um agrado. Ele já fez o agrado por mim. Meu irmão, minha irmã, está na hora do povo de Deus buscar o Senhor de uma forma verdadeira. O Deus Todo-Poderoso. Está na hora do povo de Deus parar de correr atrás de recompensas, seja de qual âmbito for. Ele já nos recompensou. Somos dele, propriedade exclusiva do Deus Todo-Poderoso. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Ele resplandeça a face sobre você e te dê a paz. Amém? Deixa eu orar com você. Pai, em nome de Jesus eu quero te agradecer e pedir para que o Senhor venha sobre os nossos corações e nos faça entender que não precisamos de recompensa, que nos faça entender a nossa posição, que nos faça entender as nossas intenções quando agimos com as suas ordens. Vem sobre o nosso coração e nos abençoa em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Fique na paz e Deus te abençoe. Um grande abraço. Até mais.